Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é André Struckel. Estamos em mais um encontro do Meio Ambiente em Pauta. E já já vai entrar aqui comigo o Mário Mantovani, que já está acenando para a gente falar de um tema extremamente importante, que é o rompimento. Exatamente, pessoal. Esse rompimento, ele tem muitos aspectos que nós vamos abordar aqui com o Mário Mantovani. Ê! E aí, Andréia? Meio Bem, Ambiente em Pauta, toda quarta-feira às 19 horas, com um tema relevante e que está aí realmente em pauta, o que a gente está ouvindo, por exemplo, como esse caso aqui do crime da Vale, né? Do crime aí que a gente falou, não só naquele de Brumadinho, mas também esse de Mariana, né? Que tem a BHP, que tem várias outras empresas que estavam envolvidas, mas que são todas no quadrilátero ferrífero. E eu estive lá esse fim de semana, e eu tive segunda-feira em Mariana, articulando aí com os municípios da região, não só uma questão de reparação, porque isso não é caso mais de reparação, André. Isso é um caso de reconhecimento do crime e fazer realmente justiça ambiental. Né? Reparação é quando você acha que pode recuperar aquilo que foi talvez o maior desastre do Brasil. O rompimento dessa barragem levou rejeitos até o mar, no Espírito Santo. Uma onda de destruição, talvez o maior desastre ambiental do Brasil. E por que nós estamos hoje falando disso? Porque a justiça na Inglaterra está dando de canho de causa aí aqueles que entraram, né, com uma ação contra a forma com que a empresa Samarco, BHP, Vale trataram esse processo. E isso cria um grande, uma jurisprudência, pode-se dizer assim, em Minas Gerais, que sempre acobertou processos de mineração. Desde 1700, quando começa a mineração, os poderosos, o dinheiro, tudo faz com que haja um acobertamento. Foi assim com a escravidão, foi assim com os bandeirantes, desviando ouro, foi assim com o ouro na coroa, ou seja, todos os desastres que culminou com esse. É um tema quente, André, para a gente estar falando hoje. é um tema muito quente, de fato, porque o Mário disse bem, é o pior desastre no Brasil. De fato, é considerado o pior desastre do Brasil há mais de uma década e que tem uma série de questões, além da questão criminal que o Mário está trazendo aqui já de início, com o pé nas costas, né? Principalmente do Ministério Público, né? Porque a ação criminal ela é do Ministério Público, tem implicações de licenciamento, de danos ambientais que ainda não estão equacionados, Muito bem. muito menos medidas de reparação desses danos. Começou, pessoal, lá em 2015 com o rompimento. E aí, o que, que aconteceu? Que a barragem do Fundão, né? A barragem de Mariana é chamada barragem de Fundão. Teve uma estrutura da Samarco, que é a Vale, mais a BHP, Billiton, que você aqui mencionou, né? Trazendo aí um colapso em Bento Rodrigues. Teve um vazamento de 40 milhões de metros cúbicos de rejeito, porque lá é uma barragem de mineração, então é uma barragem de rejeito. 19 mortes, 13 desaparecidos, enfim, gente. E em novembro já começaram as investigações, em dezembro teve um acordo de reparação com o Poder Executivo, foi aí 20 bilhões, União, Minas Gerais, Espírito Santo, e teve lá algumas medidas de dragagem, recuperação, sistema de alerta, segurança hídrica e tudo mais. Depois entrou a Justiça Federal, homologando o acordo, aí no aporte de 4,4 bilhões, vejam o tamanho da cifra, e mesmo assim, até hoje, a gente está correndo atrás dos prejuízos, né? Em 2016 também teve suspensão das licenças ambientais. E por que é tão importante a gente falar de licença ambiental? Porque um procedimento quanto esse precisa de EIA-RIMA, de estudos sérios, rigorosos, e ter a trifase do licenciamento ambiental.
licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Coisa que a nova lei de licenciamento está doida para acabar, né? Então, Exatamente. nesse caso, a gente tem que prestar muita atenção, porque barragem precisa ter todo o cuidado e todo o zelo que o processo de licenciamento ambiental de uma obra desse impacto traz. E aí, teve mudanças no licenciamento ambiental? Teve. O governo do estado fez um decreto que reorganizou o processo e tudo mais, mas colocou aí um modelo concomitante, procurando aglutinar essas licenças. Depois, mais tarde, teve uma legislação de caução para que essas empresas também caucionassem financeiramente, mas ainda tudo muito tímido, muito menor, né, muito singelo do ponto de vista da segurança do licenciamento ambiental. 2016 começou então as ações civis aqui no Brasil. O Mário citou da Inglaterra, mas começou aqui no Brasil ações do Ministério Público Federal, a criação de uma governança, quer dizer, teve uma fundação, a Fundação Renova, que o Ô, Mário vai Andréia, aqui explicar, né, só, Mário? aqui só uma questão, antes de a gente continuar esse histórico, que é muito importante para a gente poder entender o que está acontecendo. A Renova foi uma ideia de terceirizar a culpa, né? A gente precisa entender isso. E mesmo as barragens que estavam para ser descomissionadas, como se fala, né? Ou seja, essa daí que rompeu, como a outra também, né? Que a gente teve em Brumadinho, elas não tinham sido descomissionadas, ou seja, encerrado e depois feito uma forma de proteção para que ela não se rompesse. Isso aconteceu com muito poucas as barragens, eu acho que, segundo consta lá, mais de 50%, mas eu ainda fico em dúvida com relação a esse caso, e também não se aceita mais fazer barragens com rejeitos e a parte de água junto. Então, hoje só faz barragem, né, sem ser essa montante, mas com rejeitos secos para evitar justamente isso. Mas eu fiz uma pausa aqui, para você depois estar continuando, sobre esse caso da Renova. Foi um escândalo, foram bilhões. A Renova fez até algumas coisas, eu acompanhei, mas o fato é, nós tivemos, depois a Renova foi encerrada, porque não conseguiu sequer entregar as casas, né, aquelas que estavam feitas. Eu tive na segunda-feira em Gesteira, por exemplo, onde a 60 quilômetros da barragem, quase perto daquela barragem de Candonga, em Barra Longa, e ali ainda você vê toda a parte do desastre, e a lama foi assim, em alguns lugares, 3, 4, 5 metros ao longo do rio. Né? Então a gente tem que ter muita atenção, porque aquilo que foi feito ainda ficou ali no entorno, né, da barragem, mas tem todos esses 60 quilômetros de impacto direto até a barragem de Candonga, e depois até o mar, que atrapalhou a vida dos pescadores, né? Fez um impacto muito grande na água de beber as pessoas, e a Renova foi essa tentativa de terceirização da responsabilidade. Aí a gente pode continuar agora. E aí, então, de 2021 a 2024, com a Renova, que o Mário colocou muito bem, que teve muitas falhas, né? Essas falhas foram apontadas pelos atingidos, precisou de avaliação. O fato é que de 2021 até 2024, as reparações foram incompletas, insuficientes. E aí, são acordos de bilhões, mas que não chega, que não se efetiva. Então, tem todo um processo aí que precisa ser colocado. E por isso, aí vem o que o Mário disse, e eu vou reforçar, por isso que houve um ajuizamento de uma demanda internacional, junto ao Tribunal da Inglaterra. E por que foi ajuizada uma demanda? Qual foi a motivação? Afinal de contas, já tinha ação civil pública aqui no Brasil, né? Qual foi? Quem ajuizou a ação é um escritório internacional denominado August Good Ed. Ele liderou essa ação coletiva, aí para 700 mil atingidos, mais ou menos. E qual foi o principal argumento? Pediu-se que a Justiça do Reino Unido seria efetivamente capaz de impor indenizações coletivas eficazes diante do histórico de lentidão
e limitações dos mecanismos reparatórios judiciais e extrajudiciais do Brasil. Olha que vergonha, né, Que Mário? Nós precisamos vergonha. recorrer a um tribunal fora do país para ver algo que aconteceu aqui de fato se efetivar. E aí, o que aconteceu, gente? O tribunal deu causa favorável. Então, isso tramitou de 2018 a 2024. E ele disse, ele sentenciou em outubro de 2024 sobre a responsabilidade da BHP. E aí o resultado foi divulgado em novembro de 2025. Olha como é recente. E aí ele disse assim, ó, a BHP é culpada nos termos do direito brasileiro, houve negligência, imprudência e imperícia, que é a culpa por omissão, né? A empresa sabia da instabilidade da barragem, pelo menos desde agosto de 2014, e aí a BHP exercia o controle efetivo sobre a Camargo. Esse é o resumo da decisão. E por que nós estamos fazendo essa live? Porque tem mais novidades. A BHP recorreu e disse assim: eu quero apelar. Sabe o que o tribunal fez em janeiro? Neste mês desse ano, e por isso que a notícia é quente, Mário? Conta para o pessoal. Negou, né? Disse não. Negou. Mas era óbvio. O que a gente viu até agora foi protelações. Aliás, todos os grandes desastres das grandes empresas protelam. A Petrobras, a gente viu, tem bilhões de multas. Aliás, não só isso. Os grandes desmatadores da Amazônia, muitas dessas multas elas acabam sendo jogadas depois para não serem pagas, porque todo o prazo de recorrer faz com que elas percam a sua efetividade. E é essa a prática no Brasil. A nossa justiça é morosa. Eu acho que isso serviu para dar um tapa na cara da justiça brasileira. Sem contar que nós conhecemos os promotores, por exemplo, que estavam ali cuidando do caso no primeiro momento, foram todos afastados porque estavam fazendo ação civil pública. Nós tivemos lá, na época, começamos um movimento, né, muito grande de responsabilização, dizer que Mar de Lama nunca mais, a gente levou milhares de assinaturas, pessoas mobilizadas, a SOS Mata Atlântica, todo mundo, e aquilo sumiu, porque apagaram a história daquele momento, né, como o interesse de Minas. E aí, André, tem uma coisa muito séria. Eu falei desde quantos tempos da mineração ali, né, com os bandeirantes, mas nós continuamos no mesmo processo. Se você for ver, o que acontece? Esse minério de um país que tem hoje a maior jazida ferrífera do mundo, ele é lavado, é arrumado ali, colocado. E olha, para você ter uma ideia, nós temos mineroduto com água que sai lá da região de Brumadinho e leva até Tubarão, no litoral do Espírito Santo. É a água que vai para o mar, levando minério e toda a poluição. Nós temos Sim. também se você for ver os trens da Vale, é praticamente uma sequência de trens levando esses minérios para ser colocados em navios e serem exportados. A nossa indústria não consegue fazer nem trilhos de trem se a gente quisesse retomar agora, por exemplo, um processo de ter ferrovias no Brasil. Vem da China o ferro que foi daqui se transformando em aço para depois voltar para cá. Então não tem sentido o que a gente está vendo hoje. Nós continuamos aquele país, as matérias-primas, né? Como a gente teve o ciclo do ouro, o ciclo da mineração, né? O ciclo da cana, o ciclo da soja agora, o ciclo da pecuária, ou seja, todos os ciclos, o Brasil é um fornecedor de matéria-prima primária, né, para o mundo inteiro. E isso é um desastre que a gente precisa analisar. E a gente não aprendeu com isso. Por quem tem capacidade de fazer aviões como a Embraer, quem tem a capacidade tecnológica que o mundo tem de investimento, buscando lugares de investimento, sem contar que a ação da Vale é uma das maiores do mundo, né? Isso não se transforma em benefício aqui. E ainda tem a Lei Candir que coloca esse minério sem pagar nada, né, para o Brasil, né? Então a gente está falando de um perde-perde nesse caso com a mineração, com a forma que é feita em Minas Gerais. Por isso a gente trouxe esse assunto. Nós estamos lá conversando com os prefeitos, são mais de 50 prefeitos que estão envolvidos nesse movimento de querer tirar uma reparação. Um exemplo, André, se for a Vale tirar todo aquele rejeito que se espalhou, você imagina onde iria estar uma outra montanha de rejeitos? Em áreas grandes,
né? Sem contar o desastre para transportar isso, as emissões de carbono que aconteceriam, porque esses caminhões teriam que estar dioturnamente levando esses rejeitos para alguns depósitos, para um bota fora em algum lugar. Então, é um sistema que não acaba nunca. A proposta que eu vi lá agora, que eu achei bem interessante, e isso estou falando de ontem, né, e ontem. Então, nós estamos falando de coisas bem atuais. Além dessa negativa que deu a justiça, os prefeitos lá estão querendo fazer uma proposta diferente. Já que não vai tirar lama para causar mais desastre, fazer um processo de restauração, vamos dizer assim, um corredor ecológico ao longo dessa área que aconteceu esse desastre, né, com as indenizações que ainda não foram acertadas, fazer as unidades de conservação, as RPPNs, os parques municipais, e vai desde ali da barragem até o Parque do Rio Doce. Seria talvez um dos maiores corredores ambientais que a gente tem no Brasil. Essa é uma forma boa de dar emprego, de produzir mudas, de fazer restauração. E a gente viu ali muito projeto de restauração sendo feito, inclusive de uma unidade de conservação no município de Rio Casca, municipal de 2.000 hectares quase. Então é possível fazer um movimento desse, em vez de fazer esses acordos para atender a justiça e a empresa, atender realmente a sociedade e ao meio ambiente. É isso aí, Mário. É importante mesmo essa questão. E lembrando que o rompimento da barragem de Mariana do Fundão foi em 2015. A de Brumadinho, que muita gente também precisa Ah, boa. conhecer, foi em 2019. As duas eram da Vale. A metragem cúbica de Brumadinho era bem melhor, era 10 milhões, mas a quantidade de morte foi muito maior. Foram 270 mortes em Brumadinho. E o ecossistema de lá foi do rio Paraopeba, né? Aqui você está falando que Brumadinho é do Rio Doce, todas as questões. Então, pessoal, fique ligado, É. porque isso envolve licenciamento ambiental, envolve reparação do dano que o Brasil não deu conta, precisou se recorrer à Justiça do Reino Unido, por conta dos acionistas, né, da Vale, e outra questão, gente, a criminalização. Boa. Ainda os processos estão todos obsoletos, andando a passo de tartaruga, e a gente não viu nenhuma decisão concreta de criminalização desses responsáveis. E, Mário, nós prometemos que a live ia durar 20 minutos, Isso. então eu já vou Não, então, só encerrando. lembrando, o Trevisan está falando só contando a morte de seres humanos. Os impactos ambientais foram violentíssimos. Muito bem, Trevisan. Não, são irreparáveis, né? Então, precisamos fazer agora esse momento de restauração. Eu só queria lembrar uma coisa. Eu estive no outro dia, assim que aconteceu o Brumadinho, no lugar. Sim, Nós levamos a Brampa, foi muito importante naquele que momento. é O a presidente Associação do Ministério do Público, né? Ministério Público. O presidente foi junto com a gente, levamos a Frente Parlamentar Ambientalista com o deputado Molon, estivemos naquela unidade de gestão da crise, naquele colégio, na faculdade de Brumadinho, onde se acontecia tudo, e a gente via assim, o bate-cabeça no primeiro momento, depois como a Defesa Civil agiu, mas é uma coisa impressionante, ainda consegui ver aquela senhora saindo de dentro da lama, né, no mesmo dia, praticamente na outra manhã, e a gente vê como é que o ser humano é tão pequeno diante de um desastre como esse. E desastres que eram anunciados, isso que é o terror. Então, hoje, a gente fazendo esse debate aqui, nós estamos chamando a atenção para isso. Essas minerações continuam contando que a licença não vai mais acontecer. Olha o caso da Bahia, que a gente tem, a Bamin, que está querendo trazer a mineração de Caetité, que também é de baixa qualidade, fazer um dos maiores impactos ambientais com a ferrovia leste-oeste, que vai vir lá da Chapada até a Ilhéus, um desastre sem tamanho, para fazer um porto a 5 quilômetros da praia, dragando um lugar que não tem nenhuma vocação, quando podia, por exemplo, estar levando direto para a Baía de Todos os Santos, que já tem uma ferrovia pronta. Então, e é uma coisa impressionante aqui, Andréia. Os mesmos que querem acabar com o licenciamento hoje são aqueles da Bahia que fizeram a LAC.
né? Então você vai pegar Rui Costa, isso é importante, porque tem nome, né? Jacques Wagner, e que estão no governo hoje. Não é à toa que querem acabar, porque tem grandes projetos como esse, né? Como acontece, por exemplo, no oeste da Bahia, com outras barragens, e a gente não precisa falar de barragem grande, não, André, a gente pode falar de barragem pequena. Se até 50 hectares você vai estar livre de licenciamento, nem precisa ouvir o município. Olha, imagina um rompimento de 10, 15, 20 barragens de 50 hectares numa região. Pega uma cidade, destrói o abastecimento, destrói tudo. Então, não se pensa no cumulativo, você olha só para aquela, com a nova proposta da LAC de licenciamento. Então, falar de barragens hoje, nós estamos falando da grande e da pequena. Os desastres são depois incontornáveis, como disse o Trevisan aqui, para o meio ambiente e para as pessoas. E o que a gente tem que fazer é esse alerta. Por isso, né, Meio Ambiente em Pauta está trazendo esse tema hoje para você. E só para a gente fazer uma ponte, viu, com o encontro da semana passada, que nós trouxemos o incêndio da Patagônia, gente, o incêndio foi para o Chile, para vocês verem o que é omissão, que a falta de investimento, que a falta de governança faz. Então, o incêndio, porque a Patagônia ela é dividida, né, entre o Chile e a Argentina. Então, um feedback aí para vocês da E live é para a gente anterior. se preparar. A conversa foi mostrando esse para a gente se preparar, porque o inverno que vem agora pode ser tão mais grave do que aquele. Lembrando que nós estamos falando de mudanças climáticas de uma forma que jamais a gente viu. Então é isso. Meio E posso ambiente em falar? pauta. Posso Oi? falar da próxima live? Claro. Aqui com a gente, ó, tá até acenando, que é o Luiz Fernando Araújo Bueno. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, consultor de empresas, âncora do quadro Vida no Planeta, da Rádio Brasil Campinas, então também é um comunicador, e ele gentilmente aceitou falar de sustentabilidade no próximo encontro com a gente, quarta-feira. Bueno, vem com a gente, né, Mário? E encerramos a nossa live pontualmente, né, Mário? Eu E acho que a até a gente vai ter que próxima. esticar, viu? Que tinha tanta coisa para falar, mas tá bom assim. O papo é esse e o meio ambiente está em pauta. É um papo rápido, mas para as pessoas se atentarem e buscarem tudo que a gente colocou aqui, Exato. a gente estudou, a gente vivenciou, como é o caso do Mário, mas é importante que a gente fique ligado, né? E faça as nossas pressões políticas, por que não, né? Como cidadãos, para a gente poder ver o mínimo de resultado aqui no Brasil, para a gente não estar mais trabalhando com danos ambientais, sejam eles provocados pelo homem, sejam eles provocados, infelizmente, pelas crises climáticas. A gente precisa ter resiliência, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa se preparar, né, Mário? É isso aí. Valeu, gente. Estamos Até a aqui. Mais um próxima. Meio Ambiente em Pauta e até a próxima quarta-feira, quando estaremos juntos. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é André Struckel. Estamos em mais um encontro do Meio Ambiente em Pauta. E já já vai entrar aqui comigo o Mário Mantovani, que já está acenando para a gente falar de um tema extremamente importante, que é o rompimento. Exatamente, pessoal. Esse rompimento, ele tem muitos aspectos que nós vamos abordar aqui com o Mário Mantovani. Ê! E aí, Andréia? Meio Bem, Ambiente em Pauta, toda quarta-feira, às 19 horas, com um tema relevante e que está aí realmente em pauta, o que a gente está ouvindo, por exemplo, como esse caso aqui do crime da Vale, né? No crime aí que a gente falou, não só naquele de Brumadinho, mas também esse de Mariana, né? Que tem a BHP, que tem várias outras empresas que estavam envolvidas, mas que são todas no quadrilátero ferrífero. E eu estive lá esse fim de semana, e eu tive segunda-feira em Mariana, articulando aí com os municípios da região, não só uma questão de reparação, porque isso não é caso mais de reparação, André. Isso é um caso de reconhecimento do crime e fazer realmente justiça ambiental,
né? Reparação é quando você acha que pode recuperar aquilo que foi talvez o maior desastre do Brasil. O rompimento dessa barragem levou rejeitos até o mar, no Espírito Santo. Uma onda de destruição, talvez o maior desastre ambiental do Brasil. E por que nós estamos hoje falando disso? Porque a justiça na Inglaterra está dando de canho de causa aí aqueles que entraram, né, com uma ação contra a forma com que a empresa Samarco, BHP, Vale trataram esse processo. E isso cria um grande, uma jurisprudência, pode-se dizer assim, em Minas Gerais, que sempre acobertou processos de mineração. Desde 1700, quando começa a mineração, os poderosos, o dinheiro, tudo faz com que haja um acobertamento. Foi assim com a escravidão, foi assim com os bandeirantes, desviando ouro, foi assim com o ouro na coroa, ou seja, todos os desastres que culminou com esse. É um tema quente, André, para a gente estar falando hoje. É um tema muito quente, de fato, porque o Mário disse bem, é o pior desastre no Brasil. De fato, é considerado o pior desastre do Brasil há mais de uma década, e que tem uma série de questões, além da questão criminal que o Mário está trazendo aqui, já de início, com o pé nas costas, né? Principalmente do Ministério Público, né? Porque a ação criminal ela é do Ministério Público, tem implicações de licenciamento, de danos ambientais que ainda não estão equacionados, Muito bem. muito menos medidas de reparação desses danos. Começou, pessoal, lá em 2015 com o rompimento. E aí, o que aconteceu? Que a barragem do Fundão, né? A barragem de Mariana é chamada barragem de Fundão. Teve uma estrutura da Samarco, que é a Vale, mais a BHP, Billiton, que você